Beleza, pessoal? Estamos de volta então agora nesse bloco de aula. Nós vamos estudar aqui, estamos estudando os grupos patrimoniais. Vamos agora estudar o passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, determinadas contas aí, principalmente lá no PL a gente vai ter um bom detalhamento aí das reservas de capital, reservas de lucros, tópicos aí que são muito explorados em provas. Beleza? Então vem comigo aqui no slide para a gente dar sequência ao estudo do balanço patrimonial. Então, pessoal, passivo circulante. Nesse grupo são classificadas as contas representativas das obrigações, cujos vencimentos ocorrem durante o exercício seguinte. Isso está lá no artigo 180 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404 de 76. E nós temos passivo circulante, só para a gente, antes de entrar aqui, exemplos de contas no passivo circulante. A famosa conta de fornecedores, né? Que nada mais é a conta de duplicatas a pagar, é a mesma conta de fornecedores, né? Nós temos aí os impostos a recolher, ICMS a recolher, IPTU a recolher, enfim, apareceu a recolher, você sabe que é uma conta aí do passivo circulante, a princípio. Salários a pagar, dividendos a pagar, Então, alguns exemplos aí de contas classificadas no meu passivo circulante. Já o meu passivo não circulante, nesse subgrupo, né, podem aparecer aí as mesmas contas representativas de obrigações classificadas no passivo circulante, porém vencíveis após o término do exercício social seguinte. Cabe destacar que no passivo não circulante são classificadas as receitas diferidas, são aquelas receitas recebidas antecipadamente, por exemplo, aí, os aluguéis recebidos antecipados, né? Esse grupo receitas diferidas, para quem está revisando e já estudou contabilidade, ele veio substituir aí o grupo de resultado de exercícios futuros. Substituiu o grupo resultado de exercícios futuros, o famigerado REF, né? Hoje não existe mais esse resultado de exercícios futuros aí, a partir lá da edição 11.941, 11941 de 2009. Então as receitas diferidas aí são classificadas no passivo não circulante. Em regra, tá bom, pessoal? Aqui tem uma divergência, mas não vamos entrar aí nesse contexto aí, tá bom? Em regra, as receitas diferidas são classificadas aí no meu passivo não circulante. Mas tem doutrina aí que, inclusive, fala que as receitas diferidas elas podem ser classificadas também lá no passivo circulante. Mas a regra geral é receitas diferidas. Não falou nada, considera no passivo não circulante. Tá bom? E nós chegamos no patrimônio líquido, que tem muito detalhe aqui. De acordo com o artigo 178 da Lei 6404 de 76, no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Tá? Inciso 3º, patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, na sequência aqui vão estudar cada uma dessas contas aqui presentes no meu patrimônio líquido, iniciando pelo capital social. Beleza? Segundo o artigo 182, Lei 6404 das sociedades por ações, né? Sociedades, as SAs,
Lei das SAs. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. O montante subscrito dá origem à conta capital social integralizado e a parcela ainda não realizada comporá a conta capital social a integralizar, a realizar, a subscrever, né? Essa conta é redutora da conta capital social integralizado, beleza? Então, pessoal, basicamente é o que fala aí o artigo 182 sobre o capital social. Como isso aí já foi explorado em prova. Se uma sociedade anônima tem o capital subscrito, representado pelas contas capital autorizado e capital a subscrever, então, quando ocorrer uma subscrição de ações, essa sociedade anônima deverá fazer um lançamento contábil, a crédito da conta capital a subscrever, classificada no patrimônio líquido. Então, pessoal, é só raciocinar, não precisa ter medo da questão. Nós estudamos aí que a conta capital a subscrever é redutora da conta capital subscrito, né? Então, se ela é redutora da conta capital subscrito, ela possui natureza devedora. Então, conta capital a subscrever é redutora da conta capital subscrito. Né? Então, ela possui natureza devedora. Por quê? Porque ela é uma conta redutora do PL. O PL possui, as contas do PL, né? Possui natureza credora. Logo, as contas redutoras do PL vão ter o que? Natureza devedora. É o caso do que? Da conta capital a subscrever. Beleza? Então, pessoal, quando ocorrer uma subscrição de ações, o que eu vou fazer? Eu vou dar baixa na conta capital a subscrever. Então, digamos lá, eu tenho a conta capital subscrito, R$1.000. E embaixo eu vou ter aqui, ó, capital a subscrever. Digamos que ela seja R$500. Beleza? Então, quando ocorrer uma subscrição de ações, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um lançamento a crédito dessa conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um lançamento a crédito para dar baixa. Então, digamos lá que foi subscrito R$100. Para mim diminuir isso aqui, eu vou ter que fazer um lançamento a crédito para ficar assim, ó, R$400. Beleza? Então, é isso que fala o item. Se uma sociedade anônima tem o capital subscrito representado pelas contas capital autorizado e capital a subscrever, então aqui, na verdade, capital autorizado. Então, quando ocorrer uma subscrição de ações, essa sociedade anônima deverá fazer um lançamento contábil a crédito da conta capital a subscrever, classificada no patrimônio líquido. Como a conta capital subscrever é redutora da conta capital subscrito, ou seja, ela possui uma natureza devedora. Logo, para mim diminuir ela, eu preciso fazer o quê? Um lançamento a crédito. Beleza? Essa questão aqui envolve mais o quê? Conhecimento da natureza das contas, propriamente dito, do que de patrimônio líquido. Beleza? Mas ela ilustra aqui essa questão aqui, exigência aí sobre esses tópicos aí sobre capital. Então, esse item está o quê? Está certo. Né? Reservas de capital, pessoal. Vamos lá. As reservas de capital são valores recebidos pela empresa de sócios ou terceiros que não transitam pelo resultado do exercício. São contabilizados diretamente no patrimônio líquido, ficando acumulados o quê? Para utilização posterior.
Esse aí é o conceito que nós encontramos na doutrina, tá bom? Então, pessoal, artigo 182, são classificados aí como reserva de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações, sem valor nominal, que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Isso aqui nada mais é, resumindo, do que a reserva para ágio na emissão de ações. Beleza? E o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Então, nós temos aí os bônus de subscrição e partes beneficiárias. Beleza, pessoal? Então, basicamente, são essas as reservas de capital. Reserva para ágio na emissão de ações, bônus de subscrição e partes beneficiárias. Beleza? Não sei se eu coloco exemplo aqui. Não. Vamos colocar aqui então. Exemplo. Só para confirmar aqui. Não tem mesmo exemplo. Se não, eu escrevo aqui, eu tinha colocado. Exemplo aí, pessoal. O que é ágio na emissão de ações? Então, digamos lá que uma empresa, ela possui um capital social lá de 1 milhão. Capital social de 1 milhão. Tranquilo? Compostos aí por 100 ações, 100 mil ações, 100 mil ações, no valor de R$10 cada. Beleza? Aí o que acontece? Essa empresa lá viu que o seu negócio tá bombando. Os gestores, então, eles resolvem expandir as operações da empresa. Então, eles vão lá e emitem mais 10 mil ações. Emitem mais 10 mil ações. Tá bom? Pelo valor de R$12 cada. Então, R$10 aí é o quê? O valor nominal, né? Mais R$2 de ágio. Então, aqui, R$10 é o valor nominal. E R$2 é justamente o ágio. Ágio na emissão de ações. O que acontece? Então, digamos lá que essa empresa está bem conhecida e realmente lá as ações estão valorizadas, né? E essas ações esgotam lá de imediato. Então, 10 mil ações foi num tiro lá e foi adquirido aí. Então, pessoal, o valor de 120 mil entra no caixa da empresa. Então, foi lá no primeiro dia emitir 10 mil ações, R$12, entrou aí 120 mil. O que eu vou fazer, pessoal? Então, vou fazer aqui o seguinte lançamento. Vou debitar o meu caixa. Vou creditar a conta capital social e vou creditar a reserva de capital. Justamente essa aqui, ó. Reserva para ágio a emissão de ações. Então, vai entrar aqui 120 mil, né, no caixa. O capital social vai aumentar em 100 mil, que é o valor nominal das ações, né? 10 mil ações a R$10. E os 20 mil eu vou registrar como reserva de capital, reserva para ágio na emissão de ações. Beleza? Então vamos ler novamente aqui para ver se ficou mais claro. Que antes isso aí, quando você leu a primeira vez, não entendeu nada, né? Que eu sei.
Vamos ver agora se ficou mais claro. Contribuição do subscritor de ações, ou seja, o carinha lá que foi e comprou as ações, que ultrapassaram o valor nominal, ou seja, os 2 pila aqui. E a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal, que ultrapassaram a importância destinada à formação do capital social. Inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Isso aqui é outro tipo de título, pessoal, os debêntures e partes beneficiárias, vamos detalhar na sequência, que podem ser conversíveis em ações. Mas o exemplo básico é esse aqui que nós colocamos para você ter um entendimento aí. Beleza? Ficou mais claro, né? Vamos lá, o que são bônus de subscrição? Vamos colocar aqui. Bônus de subscrição, pessoal, são valores mobiliários. Valores mobiliários. Valores mobiliários, ou seja, emitidos, títulos negociáveis, né? Emitidos no limite do capital social autorizado. Valores mobiliários, títulos negociáveis aí, emitidos no limite do capital social autorizado, né? No estatuto, capital no limite, esse limite está lá no estatuto, né? Pelas SAs, aí, pelas sociedades anônimas, que acabam conferindo aos seus titulares o direito de preferência na subscrição das ações. Então, que conferem aos seus titulares o direito de preferência na subscrição das ações. Isso que são bônus de subscrição, tá bom? E partes beneficiárias. O que são partes aí beneficiárias? Partes beneficiárias são também valores mobiliários, né? Emitidos aí por SAs de capital fechado. Então, valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas de capital fechado. Sem valor nominal com a finalidade de captar recursos. Com a finalidade de captar recursos, um prazo máximo aqui, dez anos. Esses títulos, pessoal, eles dão lá direito ao titular, né? Direito de participação no máximo em 10% dos lucros da empresa. Isso aqui são detalhes do detalhe, só para não ficar voando aqui. O que são partes beneficiárias? São valores mobiliários, títulos negociados, né, por SAs de capital fechado, e os bônus de subscrição também, são títulos emitidos no limite do capital social autorizado, que conferem a seus titulares direito de preferência e subscrição das ações. Então, a contabilização, tanto das partes beneficiárias como do bônus de subscrição, são praticamente as mesmas, né? Então, lá, se for determinado título lá, ele for alienado, né, vendido,
vai entrar um valor no banco e eu vou creditar essa reserva de capital. Denominação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, tá bom? Bem, pessoal, quando nós estudamos aqui o conceito de reserva capital, nós vimos que elas são contabilizadas diretamente lá no PL, beleza? Ficando acumuladas para utilização posterior. Então, como poderão ser utilizadas essas reservas de capital? Elas podem ser utilizadas, isso aqui está lá no artigo 200 da Lei das SAs. Elas somente poderão ser utilizadas para incorporação ao capital social, resgate, reembolso ou compra de ações, absorção de prejuízos, pagamento de dividendo a ações preferenciais, resgate de partes beneficiárias. Beleza? Esses são os 5 incisos aí do artigo 200. Incorporação ao capital social, resgate, reembolso ou compra de ações, absorção de prejuízos, pagamento de dividendo a ações preferenciais, resgate de partes beneficiárias. Beleza? Outro detalhezinho aqui importante, pessoal, é que as doações e subvenções para investimento e os prêmios na emissão de debêntures não são mais classificados como reservas de capital. Atualmente devemos registrar como receita do exercício. Isso aqui é uma alteração aí, não é tão recente, mas ainda os examinadores exploram em prova isso aí. Que antes as doações e subvenções para investimento e os prêmios na emissão de debêntures eram considerados aí como reservas de capital. Segundo o CPC 07, subvenção e assistência governamentais, uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontado com as despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições desse pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido. Então, é justamente essa interface entre a Lei 6404 e o CPC 07 aqui, um tópico de contabilidade avançada. Veja como isso aí já foi explorado em prova lá. Deixou de ser uma reserva de capital a partir da vigência da Lei 11.638 de 2007, a reserva, né, de prêmio na emissão de debêntures. Foi o que nós vimos aí, beleza? Tanto as doações e subvenções para investimento e os prêmios na emissão de debêntures não são mais classificados como reservas de capital, nós devemos registrar como receita do exercício. Só para ilustrar isso aí, tá bom? Gabarito opção B. Ajustes de avaliação patrimonial, outra conta aí presente, famoso AAP, ajuste de avaliação patrimonial, outra continha aí presente no nosso patrimônio líquido. Segundo o artigo 182, parágrafo 3º da Lei 6404, serão classificados como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício, em obediência ao regime da competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo. Em regra, os valores registrados nessa conta deverão ser transferidos para o resultado do exercício à medida que os ativos e passivos forem sendo realizados. Beleza? Então, essa é a ideia em torno dessa conta de ajustes de avaliação patrimonial. Então, por exemplo, lá eu tenho um instrumento financeiro né? E esse instrumento financeiro lá, ele acaba tendo valorização, né? A valor justo. Então, digamos que ele teve um aumento na sua valorização do seu valor justo. Tá bom? É um instrumento financeiro aqui que possui uma valorização de seu valor justo. Essa valorização do valor justo, pessoal, ela é reconhecida lá no meu patrimônio líquido, beleza? Patrimônio líquido,
lá na nossa conta de ajuste de avaliação patrimonial. Lembrando que nós temos 4 tipos de instrumento financeiro. Tem um tipo lá de instrumento financeiro, mas não é o caso a gente entrar nesse mérito agora, que tem essa valorização a valor justo, que vai lá no meu balanço patrimonial. Só para quem está mais avançado aí, não confundir, tá bom? O exemplo aqui. Mas existem os instrumentos financeiros que tem essa valorização, que vai direto lá, reconhecido, o valor justo direto lá no meu patrimônio líquido. Aí, no momento, quando eu vender esse instrumento financeiro, né, então os valores registrados nessa conta deverão ser transferidos para o resultado do exercício à medida que os ativos passivos forem sendo realizados. Então, peguei aquele instrumento financeiro, digamos lá que eu adquiri por 1.000 e ele aumentou o valor justo 1.100. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou debitar lá instrumentos financeiros, por exemplo, e vou creditar ajuste de avaliação patrimonial no valor de 100. Tá bom? Teve uma valorização aí eu adquiri lá em janeiro de X1 pelo valor de 1.000. Aí eu vi lá que em janeiro de X2, esse título estava por 1.100, decorrência aí do meu valor justo. Então, aumentou quanto? R$100. Eu vou aumentar esse título lá, né, instrumento financeiro. Então, vou debitar instrumento financeiro, vai aumentar o meu ativo, beleza? E eu vou creditar ajuste de avaliação patrimonial, é uma conta lá do meu PL, pelo valor da diferença aqui, nesse exemplo, R$100. Isso vai lá para o meu PL. Tranquilo. Então, os instrumentos financeiros aqui mantidos até o vencimento, que é esse tipo que gera ajuste na conta de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? Então, pessoal, o que fala essa regrinha aqui? Os valores registrados nessa conta deverão ser transferidos para o resultado do exercício à medida que os ativos passivos forem sendo realizados. Beleza, eu peguei esse instrumento financeiro e vendi. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar baixa, né, dessa conta aqui. Então, eu vou lá e vou debitar ajuste de avaliação patrimonial e vou creditar o quê? Uma receita. Assim, eu reconheço a receita, né, e dou baixa desse valor de R$100. Beleza? Isso aqui quando for o quê? No momento da realização, da venda, no caso aqui, desse exemplo, do instrumento financeiro. Tranquilinho? Vamos ver como é que isso aí foi explorado em prova. De acordo com a Lei 6404, com redação dada pela Lei 11.638 de 2007, a conta ajustes de avaliação patrimonial pertence ao patrimônio líquido e recebe as contrapartidas do que, pessoal? Aumento de diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e do passivo e decorrência de avaliação a valor justo. Então, raciocine ajustes de avaliação patrimonial, raciocine com valor justo. E você não vai errar uma questão que exige aí a literalidade da Lei 6404, atualizada pela 11.638 de 2007. Gabarito, opção C. Outra conta, pessoal, ações em tesouraria. Então, é uma conta do PL, né? Obviamente, nós estamos tratando do PL, utilizada quando a empresa adquire suas próprias ações, com o objetivo de que elevar o preço delas e realizar no futuro uma nova venda, de forma a obter lucro nessa transação. Também tem o objetivo de concentrar as ações quando essas estão muito pulverizadas nas mãos de um grande número de acionistas. Então, a própria empresa, isso aí tem a estratégia de mercado de capitais. Ela vai lá e adquire as suas próprias ações. Não tem problema nenhum nisso. Cabe destacar que na aquisição de ações em tesouraria, a empresa não pode adquirir ações não integralizadas, o que resultaria em diminuição do meu capital social. Qual é a ideia, pessoal? Essa conta aqui, ações de tesouraria, ela é redutora do meu patrimônio líquido. Então, elas são destacadas lá no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem
dos recursos aplicados na sua aquisição. Beleza? Então ela é uma conta redutora do PL. Outro detalhe aqui é a questão do limite do saldo dessa conta. Qual é o limite do saldo dessa conta? É o quê? O saldo de lucros acumulados e reservas, exceto a reserva legal. Lucros acumulados mais reservas, exceto reserva legal. Nós vamos estudar aí as reservas de lucros já na sequência. Outro detalhe, pessoal. Aqui nós vimos com o objetivo de elevar o preço delas e realizar no futuro uma nova venda. Pode ser de forma a obter lucro na transação. A ideia sempre é obter lucro na transação, mas o mercado de capitais envolve inúmeras variáveis. Então pode ser que lá na venda aconteça o quê? Realmente, eu tive lucro, vai gerar o quê? Não vai gerar, na verdade. Eu tive lucro aqui, pode ser algo positivo, né? Vamos botar assim, que é justamente o que eu vou tratar aqui. Ou posso ter um resultado negativo, tranquilo? Só que esse resultado positivo ou negativo não representa receitas ou despesas, não vai direto lá para o resultado. No caso de lucro, um resultado positivo aí, digamos que a venda foi por um valor maior do que a própria empresa adquiriu as suas ações, ela vai creditar justamente em reservas de capital. Não transita pelo resultado. É basicamente semelhante lá ao que ocorre com o ágio na emissão de ações. Beleza? Lembra lá do ágio de emissão de ações. Mesma ideia. Por isso que é reserva de capital e não receita, tá bom? Agora, se eu tive um resultado negativo, né, eu vou debitar aí em reservas de capitais. Então, aqui, resultado positivo, vou creditar reservas de capitais. Por que creditar e não debitar, professor? Porque o PL tem natureza credora. Logo, para mim aumentar minhas reservas de capital, o que, que eu faço? Eu credito. Se eu tenho resultado negativo, aí eu vou debitar reservas de capital. Tranquilo? Positivo, resultado negativo, vou debitar reserva de capital. Isso não vai, esse resultado na venda de ações em tesouraria, até vamos destacar isso aqui. Resultado na venda de ações em tesouraria ele não... Como é que a gente vai pôr aqui? Não representa, né? Resultado na venda de ações em tesouraria não representa receita ou despesa, né? Qual é o tratamento? É esse que nós estudamos aqui. Se for um resultado positivo, credito reservas de capital. Se for um resultado negativo, eu vou debitar reservas de capital. Beleza? Reservas de lucros. As reservas de lucro são extraídas do meu lucro líquido do exercício. Por isso, o nome reservas de lucros. Possui o objetivo de que? Preservar o PL, o patrimônio líquido. Segundo a Lei 6404, artigo 182, parágrafo 4º, serão classificadas como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Beleza? E quais são essas reservas, pessoal, previstas aí na Lei 6404?
nós temos essas reservas aí, reserva legal, reservas estatutárias, reservas para contingências, reserva de incentivos fiscais, reserva de retenção de lucros para expansão, reserva de lucros a realizar, reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído e reserva específica de prêmio de debêntures. Beleza, pessoal? Então, essas são as reservas. Esse assunto de reservas de lucros é bem chatinho mesmo. Nós temos que saber aí diversos pontos sobre essas reservas de lucros. E vamos aproveitar que nós estamos tratando aqui para a gente abordar alguns detalhezinhos aí importantíssimos para a sua prova. Então, limites, pessoal, isso aí está lá no artigo 199 da lei. Importantíssimo aí esses limites. Né? A reserva legal, mas o artigo 199 lá ele fala o seguinte: o saldo das reservas de lucro, exceto as para contingências, incentivos fiscais de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização no aumento do capital social na distribuição de dividendos. Então, resumindo, pessoal, aí um detalhezinho, a Lei 12.973, ela incluiu entre as reservas a reserva específica de prêmio de debêntures, beleza? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Reserva legal mais estatutária, mais retenção de lucros, mais especial de dividendo obrigatório não distribuídos, ela deve ser menor ou igual ao capital social. Exceção, reservas para contingência de incentivos fiscais, de lucros a realizar e, faltou aqui, reserva específica de prêmios de debêntures tá bom? Então, reservas para contingências de incentivos fiscais de lucros a realizar podem ultrapassar o capital social. Tranquilo? Isso aqui é muito importante, pessoal. Por isso que eu botei aqui, ó. Fique atento. Então, a soma da reserva legal, da reserva estatutária, retenção de lucros, especial de dividendo obrigatório não distribuídos, essa soma ela não pode ultrapassar o quê? O valor do meu capital social. Esse é o limite de constituição de reservas de lucros. Exceção, pessoal, reserva para contingências de incentivos fiscais e de lucros a realizar, elas podem ultrapassar o capital social. Incluindo aqui a reserva específica de prêmios de debêntures, aí, segundo lá a Lei 12.973. Ela incluiu essa reserva nesse rol aí previsto do artigo 199 da Lei 6404, Lei das SAs. Reserva legal, pessoal. Também importantíssimo aqui. Antes de qualquer destinação, eu vou constituir 5% do lucro líquido do exercício para a reserva legal. Só que tem um limite aí obrigatório, pessoal. Limite de 20% do capital social. Artigo 193 lá, da Lei 6404. Ele fala lá, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer destinação na constituição da reserva legal, que não excederá 20%, ou seja, ela é limitada a 20% do capital social. E daí lá no parágrafo 1º, ele fala o seguinte, a companhia poderá deixar de destinar recursos à reserva legal se o somatório desta reserva com as reservas de capital exceder um montante de 30% do capital social.
Esse aqui é o meu limite facultativo, tá bom? Esse aqui é o limite obrigatório. E esse é o meu limite facultativo. Então, a entidade poderá deixar de destinar recurso à reserva legal se o somatório dessas reservas com as reservas de capital exceder o montante de 30%. A reserva legal é a única reserva de lucro que possui constituição obrigatória para a empresa. Isso aqui está lá no parágrafo 2º do artigo 193. Esse aqui é o parágrafo 1º. Isso aqui cai muito, pessoal, por isso eu botei, fique atento, cai muito em prova esses tópicozinhos aqui. Qual a finalidade? Não sei se eu coloquei aqui, está aqui. Finalidade da reserva legal: assegurar a integridade do capital social. E a forma de utilização somente poderá ser utilizada para quê? Compensação de prejuízos ou aumentar o capital social. Tranquilo? Vamos lá. Finalidade: assegurar a integridade do capital social. Forma de utilização: somente poderá ser utilizadas para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Então vem aqui antes dessa questão, vem comigo aqui. Eu sei que você deve estar aí um pouco perturbado, que monte de detalhe, meu Deus do céu. Eu vou desistir de ser feliz. Lembre-se lá, no início da aula, bloco anterior aí, o que eu coloquei? Se for para desistir, desista de ser fraco. Firme, força aí, pessoal. Força, vamos ter moral aí para a gente enfrentar esse detalhezinho. Realmente é chato essa questão das reservas de lucros, mas nós vamos ver aqui na sequência uma questãozinha muito legal, muito didática, que vai ser o que eu chamo aí de um exemplo real para nós entendermos como funciona essa sistemática de limites. Aqui a gente realmente precisa memorizar. Então você volta naquela telinha aqui, eu vou voltar aqui, para a gente revisar antes de nós partir para a questão, tá bom? Vem comigo então aqui. Então essa é a questãozinha aí que eu separei, mas vamos lá, ó. Isso aqui, pessoal, a gente precisa saber. Então, os limites obrigatórios e os limites facultativos. Reserva legal: 5% do lucro líquido do exercício. Antes de qualquer destinação, antes de distribuir dividendos, enfim, qualquer outra destinação, a primeira coisa que eu faço, 5% do lucro líquido vai para reserva legal. Só que o que acontece, pessoal? É limitado a 20% do capital social. Tranquilo? Então, sempre eu tenho que verificar antes qual é o meu valor do capital social. O limite obrigatório é 20%. Então, se ultrapassar isso aí, eu não vou constituir 5%, vou constituir menos. Fica tranquilo, nós vamos ver isso aí na questão. E a entidade tem o limite facultativo. Ela poderá deixar de destinar recursos quando a reserva legal mais as reservas de capital exceder o montante de 30% do meu capital social. Tá bom? Então, vamos lá nessa questãozinha. Vamos lá. A companhia Viva Bem apresentou no exercício findo em 31/12/2005 lucro líquido do exercício no valor de R$220 mil. Então, primeira informação aí, lucro líquido, R$220 mil. No balanço patrimonial de 31/12/2004, seu capital social integralizado e a reserva legal montavam, respectivamente, então, capital social, 700 mil e reserva legal, 140 mil. Né? Em 2005, houve um aumento de capital da companhia totalmente integralizado pelos acionistas no valor de 50 mil. Então, integralização de capital aí no valor de 50 mil. De acordo com a legislação comercial, a companhia deve constituir acréscimo da reserva legal relativo ao exercício fim de 2005 no valor em reais de A, B, C, D, E. Então, questãozinha aí muito interessante para a gente visualizar como funciona essa sistemática dos limites que nós estudamos aí anteriormente. Beleza, pessoal, vamos lá. Nós sabemos aí que nós devemos constituir a reserva legal aplicando o quê? 5% sobre o lucro líquido. Então, primeira coisa que você vai fazer lá,
você vai pegar o lucro líquido, 220 mil reais. Não? Tranquilo? E você vai aplicar aí 5%. Né? Que vai me dar, 10% daria 22 mil, 5% vai me dar quanto? 11 mil. Belezinha. 11 mil. Tudo bem. Só que o que acontece, pessoal? Antes de sair aí, já tem até uma opção aqui, 11 mil. Obviamente que não é tão simples assim. Nós temos que verificar o limite obrigatório. Limite de 20% do capital social. Não é mesmo? Quanto que é o capital social? 700 mil mais 50 mil que foi integralizado. Não é mesmo? Ó, porque ele quer saber o quê? O exercício findo em 2005. 700 mil era em quando? 31/12/2004. Só que em 2005 houve um aumento do capital no valor de 50 mil. Então, ao exercício findo em 2005, qual que é o meu capital social? 750 mil. Não é mesmo? Esse é o meu capital social. Vamos lá. Então, vou aplicar aqui 20%. 10% dá 75 mil. 20% vai dar quanto? 150 mil. Esse é o meu limite. Agora a questão, ela nos informa, pessoal, que havia um saldo de reserva legal no valor de 140 mil. Tá aqui, né? Ó. Reserva legal, 140 mil. Não é mesmo? Então, pessoal, o máximo que nós podemos constituir será quanto? 10 mil reais. Ó, nós tínhamos saldo de reserva legal, 140 mil. Você vai confrontar esse saldo com o limite. Então, qual é o máximo? Para não ultrapassar 150 mil. O máximo é 10 mil reais. Não é mesmo? Aí eu vou ficar com 150 mil. Isso aqui vai ser o limite do meu capital social aí de 750 mil. Tranquilo? Então, qual é a resposta aí, pessoal? De acordo com a legislação comercial, a companhia deve constituir acréscimo da reserva legal relativo ao exercício fim de 2020 no valor em reais de... Olha que legal. Quanto? 10 mil reais. Veja, pessoal, parece uma questão nível NASA, mas é tranquilinha. Limite aí, você tem que verificar sempre essa sistemática aqui de limite de 20% do capital social. Tá bom? Então, basicamente, é isso aí que você, em vez de constituir lá os 5%, que seria os 11 mil, eu verifiquei aqui o limite, comparei, né? Fiz a comparação do saldo com o limite. Verifiquei aqui que o máximo vai ser 10 mil. Então, esse é o valor aí que eu tenho que constituir de reserva legal. Belezinha? Tranquilo? Vem comigo aqui. Então, pessoal, é isso aí. Tranquilo, raciocina bem lá, chegou uma questão desse nível, pô, isso aqui está falando sobre reserva legal. Qual o percentual? 5%. Beleza, qual o limite? 20% do capital social. Pegou as informações ali, cada númerozinho, abordei ali, detalhei, confrontei o limite com o meu saldo, vejo a diferença, pô, o máximo aqui é tantos mil reais. Aplico 5%. Geralmente, pessoal, essa questão aqui é muito clássica. Geralmente, o examinador coloca um valor que os 5% aplicado lá no lucro dá um pouco maior do que o limite e coloca uma opção lá aqui, que nem nós tínhamos aqui a opção D com 11 mil. Geralmente, tem muita gente que já olha ali, se esquece do limite, vai marcar 11 mil. Obviamente que você
bem preparado vai se lembrar. Pô, reserva legal tem limite. Qual é esse limite? 20%, tá bom? Então, tenho certeza que com essa questão nós conseguimos aí matar essa parte da reserva legal. Ainda tem, né, pessoal, aquele limite facultativo aí, mas nesse exemplo aqui, lá no nosso material em PDF, nós temos aí outras diversas questões que nós vamos para nós detalharmos também a questão do limite facultativo, tá bom? Às vezes tem questões, mas não é tão comum, mas também tem questões lá sobre aquele limite facultativo de 30%. Só que daí o que acontece? Ele vai colocar lá as reservas de capital, é X reais, todas as somas das reservas de lucro, lá a reserva legal vai me dar, você soma lá, verifica o limite facultativo, só que daí a questão tem que falar, a entidade é optante pelo limite facultativo de 30%, enfim. Então não é uma questão tão comum, mas também pode vir a ser exigido. Essa questão que nós vimos aqui, sim, é muito explorado em prova aí. Pode vir a ser explorado uma questão teórica ou também de maneira aqui numérica, né? Colocando números e barbada aqui, a gente só raciocinar, não precisa ter medo dessas questões aqui, tá bom? Isso é uma questão já que você começa aí a separar as crianças aí dos adultos, daqueles que vão realmente ser aprovados. Você começa aí a separar aquele que está bem preparado e aquele que não está bem preparado. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Reserva estatutária. Vamos lá, segundo a Lei 6404/76, o Estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma, indique de modo preciso e completo a sua finalidade. Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição e estabeleça o limite máximo da reserva. Então, pessoal, as reservas estatutárias elas não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório nos termos do artigo 198 lá da Lei 6404. Basicamente é isso que você deve saber sobre a reserva estatutária, está lá no artigo 194. Então, o Estatuto pode criar reservas, né? Essas são as reservas estatutárias, e ele tem que, para cada reserva, 3 requisitos aí. Indicar a finalidade, fixar os critérios da parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. Então, ele vai colocar lá, 10% é destinado à reserva estatutária. Beleza? E estabeleça o limite máximo, limitados a X mil reais lá, tá bom? Então vai vir lá no próprio estatuto. Fica a possibilidade de criação de reservas estatutárias para fins de tal, vai indicar a finalidade, sendo limitado aí a 10% do lucro líquido por exercício, num total máximo de X mil reais. Enfim, tudo vai estar lá no estatuto, tá bom? Então tem que indicar a finalidade, fixar os critérios e o limite máximo dessa reserva. E essas reservas estatutárias não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório nos termos do artigo 198 da Lei 6404. Reserva para contingências. Artigo 195. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimada. Tranquilo? Então, essa é a ideia aí da reserva para contingência. Reserva para contingência, basicamente, você deve saber esse artigo 195. Então, lá na proposta, no parágrafo 1º do artigo 95, fala que essa proposta deve indicar a causa dessa perda aí, as razões de prudência que recomenda a Constituição. O parágrafo 2º fala lá que
a reserva será revertida no exercício que deixar de existir essas razões aqui da Constituição, né? Ou em que ocorrerá perda, né? Julgada lá provável. Então, a finalidade justamente dessa reserva para contingência é preservar o capital social aí, né, pessoal? Né? De possíveis contingências ocorridas, compensando, né? Como diz aqui o artigo 95, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Reserva de incentivos fiscais. Artigo 95A. A Assembleia Geral poderá, por propostas dos órgãos da administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. É isso que fala aí o artigo 195A da Lei 6404, né, pessoal? O que nós estudamos anteriormente? Que essas doações ou subvenções governamentais eram registradas à conta de reserva de capital. Porém, aí depois com as alterações da Lei 6404, lá em 2007, 2009, as doações e subvenções recebidas pela companhia deverão transitar pelo resultado como receitas. Logo, pessoal, o valor do lucro líquido, é o que fala esse artigo aqui, recebido aí com doações e subvenções, poderão, é uma possibilidade, poderão constituir reservas de incentivos fiscais. O objetivo aqui, pessoal, que eu acho que eu não detalhei, o objetivo, aí segundo a doutrina, qual é o objetivo? Evitar que as empresas sejam prejudicadas, né? Do ponto de vista tributário, por conta da nova forma de registro contábil. Das doações e subvenções, que antes era reserva de capital e agora reconhece lá no meu resultado do exercício, né? Então, o que acontece? A lei aqui, artigo 95A, ela permite que a entidade registre em cada exercício em que reconhecer esse tipo de receita com doações e subvenções, a transferência da conta de lucro acumulados para a conta de reserva de incentivos fiscais, né? O exato valor dessa tal receita, de forma a não distribuir esse valor como lucros ou dividendos aos sócios, tá bom? Também aqui pode ser excluído da base de cálculo do dividendo obrigatório, é justamente essa a ideia aí. Reserva de retenção de lucros. Vamos lá. Para atender a projeto de investimento, também é conhecido aí como reserva de investimentos, reserva orçamentária, tá bom? A companhia poderá reter parte dos lucros do exercício a fim de constituir a reserva de retenção de lucros, também denominado de reserva de lucros para expansão, reserva orçamentária, reserva de investimentos. Tudo são as nomenclaturas aí que vêm em prova. Falou então reserva de lucros para expansão, reserva orçamentária, reserva de investimentos, está falando do quê? Da reserva de retenção de lucros, conforme estabelece aí o artigo 196 da Lei 6404. O que fala lá esse artigo? A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar, reter
né? Parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Tranquilo? Essa é a reserva aí de retenção de lucros. Essa reserva aqui também não pode ser constituída em detrimento do pagamento do dividendo. Obrigatório. Nós vamos estudar aqui a contabilização dos dividendos. Nós vamos ver lá que tem obrigatoriamente ser distribuído aí dividendo, se tiver lucro. Então, o que acontece? A própria lei aqui, ela protege os acionistas lá. Então, o que acontece? A entidade começa lá, isso aqui vai para a reserva X, vai para a reserva Y, vai para a reserva Z, estatutária, enfim. Acabava, o que acontece? Se não tivesse essa proteção, no final ia sobrar quanto para distribuir como dividendo? Zero. Então, tem muitas reservas aqui, isso aí nós vamos ver depois na contabilização de dividendos, que não pode ser constituída aqui em detrimento do pagamento do dividendo obrigatório. Então, primeiro eu distribuo o dividendo. Sobrou lá uma grana, X reais. Beleza, agora sim, o que você vai fazer? Vou fazer um projeto de investimento, tá bom? Basicamente é isso, porque a gente sabe que não pode ter mais lá a conta lucros acumulados. Todo lucro deve ser distribuído. Então, eu tenho que distribuir todo o lucro aí, só que tem uma organização para a distribuição desse lucro, tá bom? Reserva legal, dividendos, reserva de capital, enfim. Tem toda uma distribuição aqui desses lucros acumulados, uma regra, tá bom? Absorção de prejuízos, enfim, são as formas de distribuição dos lucros acumulados, mas fica tranquilo aí que nós vamos ver isso aí na sequência do curso. Próxima reserva, reserva de lucros a realizar. Vamos lá. Segundo a Lei 6404/76, agora nós estamos no artigo 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202 ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Beleza? Para os efeitos desse artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores. 1. O resultado líquido positivo da equivalência patrimonial. Beleza? 2. O lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Parágrafo 2º. Fica tranquilo que depois nós vamos ver isso aí na prática. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Essa reserva de lucros a realizar, ela é constituída então aí como uma destinação dos lucros do exercício, sendo o quê? Optativa, né? Ela poderá, por propostas, destinar o excesso à constituição de reservas de lucros a realizar. Qual é a ideia, pessoal? Ela poderá ser constituída justamente quando não existirem lucros realizados suficientes para o pagamento lá do dividendo obrigatório. Tranquilo? Verifiquei lá que não tem grana lá para pagar o meu dividendo obrigatório. Então, o que ela faz? Ela constitui reserva de lucros a realizar, com esse objetivo de não distribuir. Então, vamos botar aqui o objetivo. Qual é o objetivo? Não distribuir
dividendos obrigatórios sobre a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente. Beleza? Pela companhia. Quando, né, esses dividendos, tais dividendos, quando os tais dividendos excederem a parcela financeiramente realizada do lucro líquido do exercício. Beleza? Esse é o objetivo, então, não distribuir dividendos obrigatórios sobre a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente pela companhia, quando tais dividendos excederem a parcela financeiramente realizada do lucro líquido do exercício. Vamos lá, pessoal. Exemplo real aí. Questãozinha aqui para a gente tentar aí esclarecer um pouco melhor essa reserva. Considere as informações abaixo, extraídas lá da contabilidade da companhia Carandiru, relativo ao exercício fim em 31/12/2007. Ela mediu aí o lucro líquido do exercício, beleza, 520 mil. Resultado positivo na equivalência patrimonial, 270 mil. Acréscimo à reserva legal, 26 mil. Reversão de reservas para contingência, 14 mil. Lucro com realização financeira a ocorrer em 2009, 20 mil. E o estatuto da companhia omisso com relação ao pagamento de dividendos. De acordo com o disposto nos artigos 197 e 202 da Lei das SAs, ela poderá constituir nesse exercício reserva de lucros a realizar no valor de... vamos lá, pessoal. Antes de nós vamos voltar nela aqui, mas a gente vai ter que estudar um pouco aqui sobre a contabilização dos dividendos. Veja que ele colocou aqui, ó, o estatuto da companhia omisso com relação ao pagamento de dividendos. O que isso significa, professor? Que porra é essa de estatuto omisso? O que eu faço com isso? Então, para a gente conseguir resolver isso aqui, geralmente, as questões que tratam sobre reserva de lucros a realizar, ela vem junto com contabilização de dividendos. Exemplo real, essa questãozinha aí. Então, vamos aproveitar o gancho aqui. Nós vamos entender aí como se dá de forma bem objetiva aqui a contabilização dos dividendos. Beleza? E com isso a gente fecha essa parte teórica aí. Tranquilo? A gente vai quebrar aqui e depois nós damos sequência aí. Mas vamos fechar aqui com chave de ouro esse bloco de aula. Vamos lá. Geralmente, pessoal, o dividendo é fixado no estatuto. Tranquilo? Então, o dividendo é fixado no estatuto. Essa é a regra. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Cai bastante em prova. Vamos lá. No entanto, caso o estatuto seja omisso, foi o que disse essa questão aí, a Lei 6404 de 76 determina que deve ser aplicado o percentual de 50% sobre o lucro líquido ajustado. Lucro líquido ajustado. O que é isso aí, professor? Lucro líquido ajustado. Vamos lá. Lucro líquido ajustado vai ser o quê? O meu lucro líquido do exercício, reduzido da minha reserva legal, reduzido da minha reserva para contingências, somado, se houver aí alguma reversão de reserva para contingências, reduzido a minha reserva de incentivos fiscais, né? Nesse caso aí é facultativa essa redução, e reduzido a minha reserva específica de prêmio na emissão de debêntures. Isso aí também é facultativo. Beleza, pessoal? Então, esse é o que é o meu lucro líquido ajustado.
é o lucro líquido do exercício, reduzido aí da reserva legal, da reserva para contingências. Se houver aí, eu somo uma reversão dessa reserva para contingências, reduz a reserva de incentivos fiscais, né? E reduz a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures. Isso aqui é facultativo, essas duas últimas aí. Tranquilo? Então, isso aqui, pessoal, você vai colocar aí no seu resuminho, porque isso é muito importante, saber o que é o lucro líquido ajustado. Então, pessoal, quando a questão falar que é omisso, é 50% sobre o lucro líquido ajustado. Tem questões que ela vai colocar lá, ó, o dividendo mínimo obrigatório é de 20% do lucro líquido ajustado. Se ela falar, não, o estatuto é omisso, o que eu vou considerar? 50%. Falou em estatuto omisso, eu vou aplicar os meus 50%. Beleza? Com isso a gente pode voltar aqui. Vamos lá. Ela fala, né, que o estatuto é omisso. Agora não tem mais interrogação aqui. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar o percentual de 50% sobre a base de cálculo do dividendo. Qual é a base de cálculo do dividendo? O meu lucro líquido ajustado. Beleza? Essa é a base de cálculo do meu dividendo. Lucro líquido ajustado. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos um lucro líquido do exercício de 520 mil. Eu tenho acréscimo à reserva legal. Isso vai entrar o quê? Diminuindo. Então, tem que pegar os 520 mil, diminuir 26 mil, né? E somar aqui reversão para reserva de contingência, né? Vamos somar isso aqui. Isso vai me dar um lucro líquido ajustado. Não tem outro tipo aí, né? De reserva, nada. Isso vai me dar um lucro líquido ajustado. Então, eu vou pegar 520 mil, diminuir 26 e aumentar 14. Vai me dar um total de 508 mil. Então, o lucro líquido ajustado é de 508 mil reais. Ou seja, pessoal, aplicando 50% sobre o lucro líquido ajustado, porque o estatuto é omisso, vai me dar um valor de dividendo a ser distribuído de 254 mil. Não é mesmo? Não. Beleza? E o que a gente considerou aqui anteriormente? Considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma dos seguintes valores: resultado líquido positivo de equivalência patrimonial, lucro, rendimento ou ganhos líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado. Tá bem? Beleza? Então, isso aí que vai ser o meu lucro realizado. Então, pessoal, lucro realizado aqui vai ser o quê? O lucro líquido do exercício, né? Menos o resultado positivo na equivalência patrimonial e menos o quê? O lucro com realização financeira, lucro com realização financeira de longo prazo. Então, vamos lá. Lucro realizado vai ser igual, lucro líquido do exercício foi 520 mil, não é mesmo? Aqui, ó, 520 mil, lucro líquido do exercício, menos resultado positivo na equivalência patrimonial, 270 mil, menos lucro com realização financeira a ocorrer em 2009, 20 mil. Isso vai me dar um valor de
230 mil reais. Então, pessoal, de acordo com o que nós estudamos na Lei 6404, a companhia poderá constituir reservas de lucros a realizar no valor de quanto? 254 mil menos 230 mil. Então, vamos lá. Reserva lucros a realizar vai ser igual a 254 mil menos 230 mil, que é o lucro realizado. Isso vai me dar um total de 24 mil reais. Gabarita aí a opção D. Loucura, loucura, loucura total, né, pessoal? Mas fica tranquilo aí. É isso aí, pessoal, que cai em prova aí. Claro que é uma questão difícil aqui, né, pessoal? Sobre essa questão, porque ela contextualiza, foi o que eu coloquei aqui, ó. Ela contextualiza a contabilização de dividendos com reserva de lucros a realizar. Isso aqui é considerado uma questão difícil aí, mas com entendimento aqui da lógica que nós estudamos aí sobre a 6404, e obviamente que você não vai sair agora sabendo isso aqui, você vai o quê? Resolver questões, resolver questões, resolver questões, vai chegar um momento que você vai bater o olho aqui, ah, beleza, estatuto omisso, 50%, você vai pegar o lucro líquido ajustado. O que é o lucro líquido ajustado? Beleza? Somei aqui, tirei a reserva legal, somei reversão das reservas para contingência, por isso que é importante, opa, voltar aqui, você saber isso aqui, tá bom? Tem que saber qual é o lucro líquido ajustado, lucro líquido do exercício, tira a reserva legal, tira a reserva para contingência, se houver aí reversão de reserva para contingência, você soma, que é o caso dessa questão, tira a reserva de incentivos fiscais, tira a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, tá bom? Geralmente, pessoal, vem até aqui, essas questões de facultativo aí, as questões geralmente entram aqui em reserva de contingência, reversão para reserva para contingência, e essa questão até foi tranquila, pessoal, porque não tem nada a mais aqui, ele poderia colocar um monte de reserva, ele foi tranquilinho, ele já falou aqui, ó, reserva legal, botou a reversão para reserva, então você já sabe, opa, reserva legal diminui, ou houve uma reversão, quanto que é o meu lucro líquido ajustado então? 520 mil, diminui 26, aumentei 14, cheguei a 508 mil. Tá, vamos lá, quanto que o estatuto fala aí para pagamento de dividendos? Pô, é omisso, omisso é quanto? 50%, aplicou 50%, achei quanto? 254 mil. Ah, beleza, agora o que ela quer saber? Ela quer saber quanto que poderá constituir de reserva de lucros a realizar. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o meu valor aqui, né, do cálculo aqui, que é o cálculo 50% do lucro líquido ajustado, 254 mil, e vou tirar o quê? Diminuir o meu lucro que foi realizado. O que é o lucro realizado? É o lucro líquido do exercício, menos o quê? Resultado positivo da equivalência patrimonial e lucro com realização financeira de longo prazo. De onde tu tirou isso, professor? Aqui. Está lá na lei. Resultado líquido positivo de equivalência patrimonial, lucro ou ganho líquido de operação, contabilização de passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira corre após o término do exercício seguinte. Resumindo, o que é isso? Lucro com realização financeira de longo prazo. Isso aqui é quase uma fórmula aí, né? Então, para você resolver esse tipo de questão, vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber isso aqui. O que é lucro líquido ajustado? Segundo requisito, você tem que saber essa parada aqui, lucro líquido realizado. Pegou a diferença, você vai achar a constituição. Beleza? Vem comigo aqui. Ufa, né? Isso aqui foi para acabar aqui com o final da aula teórica, né? Mas é isso aí, pessoal. Legal, né? Estamos saindo aí já
contabilidade introdutória nesses tópicos aqui de balanço patrimonial, já entramos em diversos tópicos de contabilidade avançada. É isso aí, nossa pirâmide lá, já estamos lá chegando no meio da pirâmide aí. Tem muita coisa ainda, mas alguns detalhezinhos aí, contabilização de dividendos, já vimos alguns detalhes, nós vamos retornar ainda nesse assunto aí, vamos resolver algumas questões na sequência, no próximo bloco aí, vamos terminar essa parte teórica sobre balanço patrimonial, vamos entrar aí em algumas questões de prova, e é isso aí, é resolução de exercício, treinamento difícil, combate fácil, tranquilo? Mas é óbvio que tem que saber esses quadrinhos aí, o que é lucro líquido ajustado, esses detalhezinhos aí, quando é omisso, quando não é omisso, e resolução de exercício, pessoal, não tem para onde correr, é sentar aí a bunda na cadeira, né, HBC, famoso HBC, hora de bunda na cadeira, e resolver exercício, e essa é a realidade, essa parada é isso aí mesmo, e se é difícil para você, é difícil para todo mundo, e não precisa ser gênio para entender isso aqui. É o quê? Repetição. A repetição conduz à perfeição. Repetição, repetição, repetição. Exercício, exercício, exercício. Vai chegar um momento que você vai estar detonando. Vai chegar um momento, pessoal, que você vai olhar, vai bater isso aí, você já sabe ali de cara, vai resolver essa questão em 30 segundos. Confie em mim. 30 segundos você vai resolver esse tipo de questão. Você já sabe o que ela está colocando. Pô, isso aqui é reserva de lucros, eu tenho estatuto omisso 50%, somei aqui, diminui reserva legal, pô, teve uma reversão de contingência, somei, beleza? Pô, deu tanto aqui, vou lá verificar o que foi realizado. Ah, teve resultado aqui de equivalência patrimonial, pararapá, fez os cálculozinhos ali tranquilo, chegou na resposta. Mas não adianta, é malhar o cérebro mesmo aí, não tem muito o que correr. Beleza? É difícil para você, é difícil para o seu candidato. A diferença vai ser o quê? Na moral aí, no grau que você vai ter de estudar e realizar bastante exercícios. E para isso que o nosso PDF lá tem, essa aula de balanço patrimonial, lá tem quase 100 questões para a gente realmente ralar aqui, mas fica tranquilo que diversas questões nós vamos ver aqui na sequência ainda em vídeo. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, essa foi essa parte teórica aqui. Na sequência, nós continuamos aí no estudo do balanço patrimonial. Tranquilo? Então, até o próximo bloco de aula.